Olá, começamos agora o STJ Notícias, o seu resumo semanal com alguns dos recentes julgamentos do Tribunal da Cidadania. Nesta edição você vai ver ação de improbidade contra ex-governador João Dória por uso de verba pública para promoção pessoal deve prosseguir. Federação pode defender pescadores afetados por vazamento de óleo no Rio de Janeiro. E, além disso, Repetitivo define que prisão provisória deve ser considerada na concessão do indulto natalino. Eu sou Kátia Gomes e o STJ Notícias está no ar. A gente abre o STJ Notícias com a decisão colegiada do Superior Tribunal de Justiça que autorizou ação de improbidade que apura uso de verba pública para autopromoção de João Dória, ex-governador de São Paulo. O caso teria acontecido quando ele era prefeito da capital paulista. Os ministros da segunda turma do STJ autorizaram o prosseguimento de uma ação de improbidade administrativa que apura o possível uso de verba pública para a promoção pessoal de João Dória, ex-governador de São Paulo, durante o mandato dele como prefeito da capital paulista, de 2017 a 2018. O Ministério Público de São Paulo apontou que a publicidade institucional do programa Asfalto Novo foi usada nas redes sociais para a promoção pessoal dele. A primeira instância aceitou a ação e bloqueou mais de 29 milhões de reais em bens do ex-governador. Mas o Tribunal de Justiça de São Paulo reverteu a decisão, entendendo que a publicidade era legítima e que a nova lei de improbidade administrativa beneficiava o acusado. O Ministério Público de São Paulo recorreu ao STJ. O relator do caso, o ministro Teodoro Silva Santos, afirmou que a decisão do juízo de primeiro grau alertou para o fato de que o valor empregado na campanha publicitária do Asfalto Novo correspondia a mais de 20% do montante utilizado de fato no programa, evidenciando uma desproporcionalidade que constitui indício de intenção de promoção pessoal. Desta forma, para a segunda turma, a divulgação do programa configura indício de que a contratação da campanha teria como objetivo a autopromoção. O colegiado também considerou a informação de que a verba aplicada em publicidade foi desproporcional, chegando a superar o valor aplicado na execução do programa de asfaltamento em determinado momento da gestão municipal. A terceira turma do STJ reconheceu a legitimidade da Federação dos Pescadores do Estado do Rio de Janeiro para mover uma ação indenizatória referente aos danos causados por vazamentos de óleo na Bacia de Campos. Com a decisão, os ministros da turma confirmam que a FEPERJ tem o direito de defender os pescadores sem precisar de autorização individual dos trabalhadores no que se refere aos danos ambientais causados pelos vazamentos. A Chevron, uma empresa de exploração petrolífera, contestou a legitimidade da FEPERJ, alegando que a federação não poderia atuar sem autorização expressa dos pescadores. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro rejeitou essa alegação, considerando que a defesa de direitos individuais homogêneos dispensa autorização. A Chevron recorreu aqui ao STJ, argumentando que a FEPERJ não seria um sindicato e, portanto, não poderia representar diretamente os profissionais da pesca. O relator do recurso especial, ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, ressaltou que a jurisprudência do STJ reconhece a legitimidade de sindicatos para defender direitos individuais homogêneos da categoria sem necessidade de autorização expressa ou filiação, inclusive em casos socialmente relevantes. Sobre a substituição processual, o ministro destacou que a Lei 11.699 de 2008 autoriza colônias, federações estaduais e a Confederação Nacional dos Pescadores a defender judicial e administrativamente os direitos da categoria. Assim, ao negar provimento ao recurso da Chevron, o STJ confirmou a legitimidade ativa da FEPERJ para representar os pescadores afetados pelos vazamentos de óleo na Bacia de Campos. Em repetitivo, a terceira sessão do STJ definiu que, se a pessoa ficou presa antes da condenação definitiva, esse tempo deve ser contado na análise dos requisitos para obtenção dos benefícios do decreto natalino.
Uma das principais funções do sistema prisional, além de garantir a segurança da população, restringindo a liberdade de quem comete crimes, é também assegurar a ressocialização daqueles que estão presos, o que é fundamental para evitar que essas pessoas voltem a cometer crimes após cumprirem suas penas. E uma medida importante que promove a reintegração dos presos à vida em comunidade é o indulto natalino. A defensora pública Adriana Patrícia Campos Pereira explica como funciona este benefício. É uma norma constitucional que dá ao presidente da República essa prerrogativa de proferir esses decretos. Normalmente são crimes de menor gravidade, crimes cometidos sem violência ou grave ameaça. É uma oportunidade que o Estado dá ao condenado de reconstruir a sua vida na sociedade, antecipadamente, em virtude de situações peculiares, do cumprimento de grande parte da pena, do comportamento do condenado, da ausência de faltas graves e de intercorrências durante a execução penal. Para analisar a forma como é considerado o critério temporal para a concessão desse direito, a terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça realizou um julgamento sob o rito dos recursos repetitivos. A questão discutida era se o tempo de prisão provisória deveria ser considerado para a obtenção do benefício. O relator do tema repetitivo foi o desembargador convocado Otávio de Almeida Toledo. E ele destacou que o STJ já havia consolidado o entendimento de que o período de prisão provisória representa efetiva privação de liberdade e que, por isso, deve ser considerado na análise dos requisitos estabelecidos para a concessão do indulto e da comutação de penas. A terceira sessão seguiu o voto do relator com base no entendimento de que a detração penal garante a efetividade do princípio da dignidade da pessoa humana e o caráter ressocializador das penas, que são fundamentos essenciais da execução penal no Brasil. A defensora pública que conversou com a repórter Jéssica Castro também reforçou a importância do convívio familiar para a recuperação do condenado. Quando o preso está em convívio com a sua família, ele se torna uma pessoa melhor, uma pessoa mais voltada para as suas responsabilidades como pai, como marido, como filho. Não é simplesmente passar a mão na cabeça do preso. Isso tem um objetivo, isso tem algo estudado por detrás. E o convívio familiar é importante para todas as pessoas, não seria menos importante para os presos. Por isso é tão importante que as pessoas, que a sociedade se conscientize de que o condenado é uma pessoa que cometeu um erro e que precisa ser orientado, precisa ser cuidado para que quando do seu retorno para a sociedade, que nós não temos penas de caráter perpétuo, ele seja uma pessoa melhor. IBAMA pode e deve fiscalizar edificação por risco ambiental, mesmo que a licença seja competência de outro órgão público. Decide a primeira turma. As áreas de preservação permanente foram instituídas com o Código Florestal sancionado em 2012. Esse especialista explica o que caracteriza essas regiões e qual o impacto de não serem preservadas. São importantes para proteção de nascentes, proteção de riachos, de encostas, manutenção da biodiversidade, das espécies de animais nativos e de plantas. Então, essas áreas devem ser mantidas em função da sua contribuição para esse processo. O impacto ele pode ser local, mas a gente deve considerar também o impacto somado de várias ocupações que acontecem. Então, o que pode acontecer, por exemplo, pode ameaçar uma área de ter um aumento de deslizamento, pode assorear córregos, pode comprometer nascentes, pode prejudicar espécies que são ameaçadas de extinção. Foi justamente um caso envolvendo construção em área permanente que chegou à primeira turma do Superior Tribunal de Justiça. No caso julgado, o Sindicato dos Fiscais Tributários de Mato Grosso do Sul foi multado pelo IBAMA, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, por ter feito uma construção em área de preservação permanente sem autorização ambiental. No STJ, o sindicato alegou que o imóvel autuado foi construído em 1994, antes da regulamentação sobre as áreas de unidade de conservação. Além disso, informou que o local teve o alvará de funcionamento expedido por autoridade competente em 1997. Mas a primeira turma do STJ decidiu que o IBAMA pode e deve fiscalizar qualquer atividade que represente risco ambiental,
ainda que a competência para o licenciamento seja de outro órgão público. O relator do caso no STJ, ministro Sérgio Cuquina, citou que a legislação considera que a competência para licenciar não se confunde com a de fiscalizar. Ele ressaltou que o STF estabeleceu que um órgão ambiental federal pode atuar supletivamente se houver omissão ou insuficiência fiscalizatória. O ministro relator ainda ponderou que a súmula 613 do STJ se aplica ao caso. O entendimento consolidado determina que não há direito adquirido quanto à manutenção de situação que gere prejuízo ao meio ambiente. Juízo pode declinar da competência de ofício apenas nas ações iniciadas após a alteração legal no Código de Processo Civil, aprovada em 2024. O entendimento é da segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça. Parece simples, mas definir onde um processo será julgado pode inviabilizar todo o julgamento. Desde o ano passado, a Lei 14.879 alterou o Código de Processo Civil sobre a escolha do foro, que é o local onde o processo é julgado. Antes do advento dessa lei, as partes, ali, quando estavam estabelecendo um contrato, realizando um contrato, elas tinham maior autonomia para escolher uma cláusula de foro. Ou seja, o local em que, havendo litígio entre as partes, havendo alguma desavença com relação a esse contrato, as partes escolhiam qual era o foro que resolveria essa demanda. Com essa lei, ela restringe um pouco a autonomia das partes. Elas podem escolher o lugar desde que esse lugar tenha alguma relação com o domicílio de uma das partes ou com onde a obrigação será satisfeita. Essa lei, inclusive, dispõe que o magistrado ele pode, de ofício, declarar sua incompetência. A nova lei também considera uma prática abusiva a escolha aleatória do foro e permite que o juiz declare que não tem competência, ou seja, não tem autoridade para julgar nessas situações. No caso em discussão, foi ajuizada uma ação de execução em comarca do estado de Mato Grosso do Sul. Mas diante da alegação de incompetência apresentada pelo réu, o juízo remeteu o processo a uma vara da capital de São Paulo, já que era o foro eleito no contrato em discussão. O juízo paulistano, por sua vez, reconheceu a incompetência, levando em consideração a redação da nova lei. Diante do conflito, o caso foi levado ao STJ. Ao declarar competente o juízo de São Paulo, a relatora, ministra Nancy Andrighi, afirmou que o ajuizamento da ação ocorreu em um momento anterior à vigência da Lei 14.879 de 2024, sendo descabida a declinação de competência do juízo de ofício. A ministra enfatizou que a alteração do CPC apenas deve ser aplicada aos processos que começaram após sua vigência, devido ao marco temporal que surge da interpretação do CPC. A competência será determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial. Na quarta turma, os ministros decidiram que, em processo de falência, as letras de crédito imobiliário, sigla LCI, são classificadas como créditos quirografários. Entenda. Em um processo de falência, uma das obrigações da empresa é pagar os credores, mas para isso existe uma ordem prevista na Lei de Falências. Primeiro, vem os créditos derivados da legislação trabalhista. Depois, os de direito real de garantia. Em terceiro, os créditos tributários e só depois os quirografários. O advogado Igor Saldanha explica as características desse crédito e a diferença dele para os créditos de direito real. O crédito quirografário ele é ausente de uma garantia específica, uma garantia real que vai sustentar aquela dívida no caso do inadimplemento dela. Por exemplo, enquanto o direito uma garantia de direito real, como a hipoteca, a alienação fiduciária, são baseados em imóveis e bens, dados e garantias, que posteriormente, no caso do devedor não cumprir a sua parte, vão ser buscados pelo credor como forma de recebimento.
O crédito quirografário não tem essa natureza. Em um caso que chegou ao Superior Tribunal de Justiça, a 4ª turma decidiu que os créditos decorrentes de letra de crédito imobiliário, a LCI, são classificados como quirografários no processo de falência e não têm natureza de direito real, mesmo que estejam lastreados em crédito imobiliário garantido por hipoteca ou alienação fiduciária. O colegiado negou o provimento ao recurso especial de uma credora que possuía mais de R$1 milhão investidos em LCI num banco que entrou em falência. Solicitou que os créditos devidos a ela pela massa falida da instituição financeira fossem incluídos na classe dos créditos com direito real. Na prática, isso iria agilizar o recebimento dos valores dentro do processo de falência. No entanto, o relator do caso no STJ, ministro Antônio Carlos Ferreira, afirmou que, apesar da LCI ser lastreada por créditos imobiliários garantidos por hipoteca ou por alienação fiduciária, garantidas por direito real, o banco é quem possui esse direito privilegiado, podendo deflagrar o processo caso não sejam pagas as obrigações assumidas pelos empreendedores e adquirentes imobiliários. O Superior Tribunal de Justiça lançou a página do Centro Judiciário de Solução de Conflitos para aproximar o cidadão do serviço realizado pelo setor. Solucionar conflitos por meio do diálogo, de forma rápida e efetiva. Esse é o papel do SEJUSC, Centro Judiciário de Solução de Conflitos do Superior Tribunal de Justiça. E esse trabalho agora está concentrado em uma página repleta de informações. Você pode acompanhar a distribuição do processo ao conciliador, mediador ou facilitador, consultar informações sobre o andamento de uma ação no STJ ou tirar dúvidas sobre o centro. É só abrir a página do Superior Tribunal de Justiça, ir em Processos, Solução de Conflitos, SEJUSC. E é aqui nessa sala que os conciliadores, mediadores e facilitadores do centro dialogam com representantes da administração pública, Advocacia Geral da União, defensorias e diversos segmentos econômicos para resolver tanto conflitos individuais quanto coletivos. Na parte de direito penal, o ofensor, a vítima, as famílias e comunidade são chamados a dialogar para reparar os danos causados e promover a reconciliação social. Para que as partes envolvidas em um processo judicial solicitem a autocomposição, ou seja, a conciliação ou mediação, o pedido deve ser feito através de uma petição formal apresentada pelo advogado que representa a parte nos autos. E tem mais. O STJ abriu inscrições para credenciamento de conciliadores, mediadores e facilitadores restaurativos com experiência e conhecimento técnico nessas áreas. Para mais informações sobre o credenciamento ou dúvidas, acesse o site do STJ ou envie um e-mail para cole@stj.jus.br. A partir de agora, o STJ Notícias pode ser visto pelo aplicativo da TV Justiça. Confere aí. Nossa, Rita, o que tanto você mexe no celular, hein? Ah, isso aqui me ajuda nos estudos. Você já conhece o aplicativo da TV Justiça? Não, como é? Aqui, ó, deixa eu te mostrar. Você vai gostar, é bem legal, dá para assistir as videoaulas e notícias sobre as principais decisões judiciais do país. E agora ele tem uma novidade. A novidade é que o aplicativo incluiu o programa semanal STJ Notícias, que traz um resumo dos julgamentos do Tribunal da Cidadania. Para acessar é bem simples, é só digitar STJ Notícias na barra de busca e pronto. Agora, se você quiser conferir outros conteúdos do STJ, basta clicar no vídeo e logo abaixo você acessa a página da Corte no YouTube, com vários programas e reportagens. Te esperamos lá! O Jus.br, uma plataforma unificada para os serviços da justiça brasileira, tem como objetivo tornar os processos mais acessíveis, rápidos e seguros. Mas como funciona essa novidade na prática? Confira na reportagem. Uma pessoa, diversos processos. Pode ser na Justiça Estadual, Federal,
Para saber o andamento de cada um deles, era preciso entrar na página do tribunal, às vezes se cadastrar, fazer um login ou ter acesso às informações colocando o número do processo em consulta processual. Bem, era preciso, porque agora, só com o login do gov.br, é possível acessar todos os processos em um só lugar, no jus.br. O Oberdan Costa, advogado criminalista, tem 30 processos espalhados pelo Brasil. Para ele é bem trabalhoso ter que ir na página de cada tribunal. Mas agora, com o jus.br, tudo vai ser mais fácil. Vai ser mais fácil saber os processos legais que influenciam sua vida a partir do seu CPF, em que lugares eles estão. Vai facilitar, por exemplo, que você descubra talvez fraudadores que usaram seus dados para abrirem contas ou entrarem em processos em outros estados da federação. Então vai ser um ganho não só para a defesa, para a advocacia, como também provavelmente para a acusação e para o cidadão. Para começar, acesse o site www.jus.br. Em seguida, clique em Entrar com gov.br. Se você já tem uma conta, basta fazer login. Caso contrário, é possível criar uma conta gratuita. Após logar, você terá acesso à interface principal, onde vai navegar pelos serviços disponíveis. O exemplo que dei sobre a consulta de processos, você acessa em Consultar Processos. Ao selecionar o ícone, é só escolher por qual forma pretende consultar e todas as ações que envolvam, por exemplo, o CPF ou a AB inserida, vão aparecer logo abaixo. O Superior Tribunal de Justiça já disponibilizou diversos serviços na plataforma criada pelo CNJ em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD. Se você é advogado, tem algum processo em tramitação no STJ, além de consultar o andamento dele no jus.br, você também pode enviar petições em processos que já estão na casa, consultar o Diário de Justiça Eletrônico Nacional e receber comunicações processuais, como citação e intimação. A Secretaria de Processamento de Feitos do Superior Tribunal de Justiça tem tudo a ver com o jus.br. Afinal, o setor é o responsável pelas informações sobre o STJ que vão ser adicionadas à plataforma. Para o Rubens Rios, essa iniciativa representa um grande avanço. Nem todos os tribunais do país, sejam eles estaduais ou federais, como os tribunais regionais federais, os tribunais superiores, por exemplo, nem todos eles estão no mesmo estágio de desenvolvimento, por exemplo, do processo eletrônico. A ideia é você pegar tudo isso e colocar num lugar só, para que a gente vamos dizer, comece a igualar o serviço judiciário que é prestado ao cidadão brasileiro e ele tenha um nível mínimo de qualidade e ele tenha praticidade também. E para encerrar o STJ Notícias, vamos falar da volta à pauta da corte de um dos casos criminais mais emblemáticos de Brasília. No dia 11 de março, a 6ª turma vai julgar o recurso da arquiteta Adriana Vilela, condenada a 61 anos e 3 meses de prisão pelo assassinato dos pais e da funcionária da família, no caso ocorrido em 2009, que ficou conhecido como crime da 113 Sul. No mesmo julgamento, os ministros também vão decidir sobre o pedido de prisão imediata da arquiteta feito pelo Ministério Público. O relator do caso é o ministro Rogério Schetti Cruz. A sessão será transmitida ao vivo pelo canal do STJ no YouTube a partir das 14h. E chegou ao fim o STJ Notícias. Até o nosso próximo encontro, você pode acompanhar outras informações do tribunal no site oficial, nas redes sociais, no YouTube e nas principais plataformas de áudio do STJ. Muito obrigado pela companhia. Tchau!